dia, irmãos. Vamos abrir em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Vamos fazer a leitura dos versículos 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e a adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos caçadores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Vamos orar. Senhor Deus Altíssimo, te agradecemos, Senhor, por podermos ler da tua palavra, Senhor, meditar da tua palavra, Senhor. Se abençoa neste momento, que somente o seu nome seja glorificado, Senhor. Que a mensagem aqui pregada seja edificação para todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos passar novamente, versículo a versículo, e depois voltarmos em pontos para meditarmos mais. Nós vemos no versículo 22, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A mulher cananeia, ela chega a Jesus de forma respeitosa e com temor. Senhor, filho de Davi. Ela chega e implora pela misericórdia de Jesus Cristo. Tem misericórdia de e apresenta a sua súplica a Jesus Cristo. Que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela se apresenta de forma submissa, roga pela misericórdia do Senhor e apresenta a sua súplica. Mas mesmo se dirigindo a Jesus dessa forma, no versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus não se dirige a ela, não lhe torna alguma palavra ou se vira para ela, mas segue continuando o seu caminho. De uma certa forma falando, Jesus a ignora. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ela, ao longe, continuava clamando ao Senhor, gritando por ele. E segue após ele, de forma que até os discípulos pedem que Jesus se dirija a ela e a despedisse. Porque ela vinha gritando atrás deles. E Jesus, no versículo 24, ele se dirige aos discípulos e diz: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Há um fato, irmãos, que Jesus primeiramente foi enviado a Israel. Fazia parte do plano de Deus que acontecesse dessa forma. E, primeiramente, as ovelhas perdidas da casa de Israel fossem o evangelho fosse levado primeiramente a elas. Mas também fazia parte do plano de Deus que o evangelho se expandisse para as outras nações. Dizemos que posteriormente Paulo é enviado a outras nações, levando o evangelho. E nós também não somos parte de Israel, mas nós temos o evangelho. A princípio,
Jesus toma a sua atitude de ignorar ela por causa deste fato, deste propósito. Mas, como vemos, a graça não se limitava somente a Israel. No versículo 25, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Nós vemos aqui que ela finalmente se encontra na presença de Jesus Cristo. Mesmo percorrido uma grande distância, necessário até gritar para Jesus, ela percorre toda essa distância e se apresenta diante do Senhor. E, novamente, ela se mostra de forma respeitosa e temerosa, dizendo: Senhor. Ela inicialmente o adora, ele diz: Senhor. E, novamente, pede por socorro. Mas Jesus ainda não realiza o desejo do coração dessa mulher. Ele, pelo contrário, diz: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorros. Aqui parece que Jesus está negando completamente o pedido dela. Diz que não pegaria do pão dos filhos da casa de Israel, a quem era destinado primeiramente, e entregaria aos cachorrinhos. Mas ela utiliza dessa mesma alegoria, da mesma situação que Jesus usou para lhe responder, no versículo 27. Sim, Senhor, mantenham aqui um respeito e temor por Jesus Cristo. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela aceita a posição de comparação que Jesus a colocou. Jesus a comparava a um cachorrinho e também colocava inferior ao povo de Israel, falando que eles eram os filhos. Ela aceita essa posição e pede ao Senhor para comer das migalhas que caem da mesa. Então, a partir dessa resposta da mulher, Jesus responde a ela: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Aqui, irmãos, Jesus testa para ver a fé dessa mulher. E, como Jesus mesmo diz, grande era a fé dela. Nós passamos por diversas situações nas nossas vidas, mas não podemos mensurar se nossa fé é grande ou pequena. Mas, em comparação à situação em que ela se encontrava, Jesus disse: grande é a tua fé. Então, irmãos, vamos voltar e olhar em alguns pontos para que possamos tomar essa situação como exemplo e praticar em nossa vida cotidiana. Primeiramente, nós olhamos para a forma como ela se porta perante Jesus Cristo. Ela se dirige com respeito e temor. Desde o primeiro momento até o último, ela mantém chamando de Senhor. Deus é Deus, independente das circunstâncias, da época, Deus é Deus. É Rei e Senhor sobre todas as coisas e sobre todos. E não existe outra forma de nos achegarmos a Deus que não seja com profundo respeito e temor. Mas muitos acabam negando a Deus, querendo tirar o senhorio de Deus, o desprezam. Mas fato é que essa é uma missão fracassada. Deus existe e todos, em breve, irão estar diante de Deus e presenciar a sua glória.
Por outro lado, nós vemos pessoas que até acreditam em Deus, mas são desrespeitosas e não têm temor diante dele. Vivem as suas vidas das maneiras que lhes convém, vivendo de acordo com as suas vontades e não com as vontades de Deus. O cultuam e o louvam de qualquer maneira, da maneira que lhes pareça agradável, mas não da maneira que é agradável a Deus. Com o tempo, quando duas pessoas se conhecem, acaba se criando um ambiente mais formal. O respeito é maior. Mas com o passar do tempo, vai se criando um ambiente mais de informalidade. Existem mais brincadeiras, apelidos. Da mesma forma, acontece conosco e com Deus. Com o passar do tempo, devemos ser mais próximos de Deus, com certeza. Mas, em nenhum momento, devemos perder o respeito e o temor do Senhor. Deus nos permite chamá-lo de Pai, mas o que cria uma intimidade muito próxima entre nós e Deus. Mas, em nenhum momento, devemos agir com desrespeito e nem nos apresentarmos diante dele de qualquer maneira. Nós também vemos, irmãos, a partir do exemplo da mulher cananeia, uma forma de agir independente das situações. Nós vemos que, num primeiro momento, ela é ignorada por Jesus Cristo. Jesus continua seguindo o seu caminho sem se voltar para ela. Nós também vemos, no segundo momento, quando ela chega a Jesus Cristo, e ele diz para ela que não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Nessas duas situações, ela se mantém como uma pessoa humilde. Ela ainda chega a Jesus Cristo como Senhor, ela corre atrás do seu Senhor, e mesmo sendo comparada a um cachorrinho, ela aceita essa posição humildemente. Ela também, de maneira humilde, roga pelas migalhas da graça do Senhor. Em todos os momentos, ela se mantém humilde, algo que deve ser para nós também. São muitas as circunstâncias que vamos passar. No mundo tereis aflições. Mas, independente de qual seja, nós devemos nos achegar ao nosso Deus em humildade. Outra forma que as pessoas poderiam se encontrar passando por essas mesmas circunstâncias, onde Jesus Cristo as ignorasse e negasse o seu pedido, a sua súplica, algo que poderia inflamar em seus corações era uma ira. Jesus Cristo, ignorando ela, em corações de muitos, chamas preencheriam aquele coração. Eles ficariam irados com Jesus Cristo seguindo o seu caminho. Quando Jesus Cristo aparenta negar a súplica dela, muitos também se irariam contra isso. E mesmo que isso não se esboçasse em suas faces ou em suas ações contra Jesus Cristo, em seus corações um ódio profundo se levantaria contra Jesus. Outra coisa que poderia acontecer é as pessoas, nessas situações, perderem as suas esperanças. Quando veem que Jesus Cristo, a única salvação e a única esperança para que a sua filha finalmente encontre paz, elas naquele momento poderiam perder as suas esperanças. Quando Jesus nega o pedido dela, novamente poderia ter se perdido a esperança numa salvação.
algo que não deve acontecer conosco. Ah, Deus é Deus imutável e devemos ter fé constante. Mesmo que demore a vir uma resposta, mesmo que ele seja tardio, Deus permanece sendo Deus. E não devemos perder nossa fé em ficarmos desesperançosos. Nós também vemos no exemplo da mulher cananeia uma persistência. Nós vemos que desde longe ela vem clamando ao Senhor, gritando por Ele, percorre um longo caminho, se chega a Ele, e mesmo quando Jesus aparenta negar a sua súplica, ela continua insistindo no seu desejo. Em comparação, nós podemos abrir em Lucas 18. Do versículo 1 ao 8. Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vamos ler os versículos. No versículo 2. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-lo, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós vemos daqui um outro exemplo de persistência. E Jesus diz, no versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite. Jesus até diz ao final do versículo 7, ainda que tardio para com eles. Pode parecer para nós de forma tardia, mas para Deus sempre é no tempo exato. Mas devemos clamar a Ele de dia e de noite sem desfalecer, orar sempre, ser persistentes. E Deus fará justiça aos seus escolhidos. Isso é um fato. E Deus sempre fará. Então, nos questionamos, nós realmente vamos desfalecer pelo caminho? Jesus até questiona no versículo 8, porventura achará fé na terra quando ele voltar? Vamos continuar tendo fé e não vamos desfalecer pelo caminho. Vamos ser persistentes. Deus fará justiça. Não a nossa justiça não será de acordo com as nossas vontades. Podemos orar de dia e de noite, mas sempre o que vai acontecer é a vontade de Deus. Nós podemos pedir de acordo pedir de acordo com a vontade de Deus, mas às vezes não. E o que acontecerá é que a justiça de Deus será feita, não a nós e não a do mundo. Nós vemos também no exemplo da mulher cananeia a sua súplica. Em Tiago 4,
a todos os momentos que ela se dirige a Jesus Cristo, ela suplica, ela roga pela misericórdia de Jesus Cristo. Ela nunca o impõe à sua vontade. Ela não ordena a Jesus Cristo. É um fato que Jesus Cristo curou muitos endemoniados, mas ela não pega a sua filha e coloca diante de Jesus Cristo. Ela pede, ela suplica. Muitos são os que se levantam dizendo que Deus tem obrigação para com eles, que ordenam a Deus que suas vontades sejam feitas. Mas, como vemos, Deus é Deus e nós devemos andar em humildade. Em Tiago 4, no versículo 6, antes ele dá maior graça quando diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós vemos também em Tiago 4, no versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Nós vemos qual é a súplica da mulher. Ela pede por sua filha, que está miseravelmente endemoniada. Quais são as nossas súplicas que nós levantamos, nós dirigimos a Deus? Nós pedimos para gastarmos em nossos deleites. É um fato que muitos se dirigem a Deus rogando por coisas, pedindo, obrigando a Deus a fazer, para que seja gasto nos seus deleites, nas suas vontades. Nós, em todo momento, devemos nos dirigir a Deus, buscando... Deus nos permite que nós levamos nossas súplicas a Ele. Mas devemos sempre suplicar que a vontade de Deus seja feita. Então, irmãos, nós vemos no exemplo dessa mulher coisas que são práticas nas nossas vidas. Essa mulher que, a princípio, não era uma filha digna de receber o pão, mas, claro, pela sua fé, ela foi salva e o desejo de seu coração foi atendido. E que, da mesma maneira, irmãos, podemos seguir o exemplo dela em todas as formas de nosso viver. Deus os abençoe.